E aí, pessoal? Bom, dando continuidade, agora eu vou falar do título e do resumo, ok? Então, a gente mostrou ali uma estrutura, né, na semana passada, sobre a estrutura da monografia, né, e a estrutura do projeto. Então, ele tem ali na introdução, revisão bibliográfica, desenvolvimento, resultados e conclusões, além dos elementos pré-textuais e pós-textuais na estrutura da monografia. E o projeto, né, tem introdução, revisão bibliográfica, metodologia, resultados esperados e considerações finais. A gente passou por esses elementos aí na aula da semana passada. Só que, né, quando a gente vai escrever, a gente não escreve primeiro os elementos pré-textuais para depois fazer a introdução, ok? Então, tem uma ordem pré-escrita que normalmente é realizada, mas não precisa seguir exatamente esse processo, ok? É que o que acontece? A monografia, que é o TCC que vocês vão escrever semestre que vem, né, se tudo der certo, você precisa escrever, né, todo o texto dele. Só que a introdução, você já tem uma parte que você pode utilizar do seu projeto. Então, normalmente, a gente utiliza já esse texto e já finaliza a introdução, porque ali na introdução você tem a motivação, né, você tem alguns artigos que você já estudou, né, ao longo aí dessa disciplina aqui. Então, você já consegue trabalhar muito bem a introdução e porque você já tem esse texto pronto, ok? Então, às vezes, o primeiro passo aí é finalizar a introdução, ok? E como você já realizou todo o trabalho, o objetivo, né, que você precisa colocar nessa introdução, ele também já está muito bem, né, claro e definido. Depois, vocês realizaram todo o desenvolvimento, então vocês vão lá colocar a metodologia que vocês utilizaram, né, uma revisão simples ali do que vocês fizeram, certo? Dos conceitos, os resultados, as conclusões, e aí lá no final, olha, veja que eu coloquei a revisão bibliográfica, né, que é todo aquele levante sobre as informações passadas de outros autores, das comparações e tudo mais, eu coloquei depois de tudo. Por quê? Porque ali você vai ter que resgatar, né, o que você já tinha escrito e você vai ter que ler os artigos que são mais recentes. Então, você vai ter que reler. Então é interessante você mostrar todo o desenvolvimento primeiro, né, escrever primeiro todo o desenvolvimento, os resultados, porque já está fresco na sua cabeça, porque você está ali, né, finalizando, já acabou de finalizar o trabalho mesmo. Então, o desenvolvimento e o resultado, você pode escrever antes de fazer esse capítulo. Então, lembra que, né, ó, a estrutura, a introdução, revisão, desenvolvimento. Mas a revisão, ela vai precisar que você faça uma releitura, né, resgate os artigos todos que você leu para realmente explicar muito bem o que você quer demonstrar ali, os assuntos, tudo, né? Então esse capítulo ele vai ser um pouco mais pesado nesse sentido de leitura, que você não está fazendo ainda, né? Você fez no passado, você desenvolveu o seu TCC, então isso está fresco, então é melhor você escrever essa parte, fechar as conclusões, né? Porque você provavelmente já vai ter tirado todos os resultados e ter analisado, ter levantado as conclusões, e aí você vai reler os artigos e escrever a revisão bibliográfica. E depois tem os elementos pré-textuais, que é o título e o resumo, ok? O sumário, né? Algumas coisas lá que a gente coloca, né? Lista de figuras, essas coisas. E os elementos pós-textuais, que são as próprias referências e anexos e apêndices, caso você tenha, ok? E a escrita do projeto, a gente não muda muito, na verdade, né? Porque a gente não tem como, né, pensar em resultados esperados sem fazer a metodologia. Não tem como fazer a metodologia sem fazer a revisão bibliográfica, né? Ler vários artigos. Então veja que a ordem de escrita do projeto,
ela não muda muito da ordem da própria estrutura, tá? A única coisa é que os elementos pré-textuais ficam para depois, porque uma vez que você escreveu tudo, você consegue tirar ali, né, todas as informações necessárias para escrever o que é preciso ali, que é o título e o resumo, ok? Mas aqui, né, como eu falei, na nossa disciplina, isso aqui eu estou falando, né, lá no projeto final. Provavelmente vocês vão ter que, né, reescrever o título e o resumo que vocês vão entregar daqui 2 semanas. Então a gente vai falar aqui nessa aula dos elementos pré-textuais, né, e depois semana que vem da introdução, que são as partes aí que para a gente começar, né, a conversar. Então os elementos pré-textuais é o título e o resumo, né, e aqui que eu vou começar a falar o que é preciso para vocês escreverem um bom título e um bom resumo lá para nossa tarefa, tá? Então, o título ele deve descrever a principal contribuição do trabalho de forma sintética. E ele precisa trazer essa informação, ok? Ele não pode ser genérico. Lembra? Ó, agora eu estou falando de novo, né? Ó, não pode ser genérico, não pode ser vago, né? Porque ele tem que ser objetivo, ele tem que ser específico, ok? Então, pois não motiva a leitura ali, um estudo sobre máquinas frigoríficas. Eu espero que, se você for fazer um trabalho, né, em máquinas frigoríficas, que você realize um estudo. Então, ele é muito vago, né? Que tipo de resultado esse estudo produziu? O que você fez, né? Não, isso daí não diz nada. Um outro, perdão, um outro exemplo, a XYZ, uma nova técnica de modelagem de manipuladores. Que tipo de vantagem essa técnica tem? Ela é baseada em quê, né? Qual é a diferença ali em relação a uma outra, né? Ela tem uma relação com uma outra? Qual ela é baseado em qual tem uma base em uma outra técnica? Então é importante você pensar nisso quando você está escrevendo o título. Um título curto ele é melhor que um título longo, lógico, mas ele ainda assim deve ser claro. Então, você pode deixar ele grande, né? Mas você tem que tomar cuidado para não ser repetitivo, não colocar palavras a mais que não são necessárias. Então, deixar ele bem curto, porque a hora que eu ler, eu consigo entender o que você quis dizer, né, nesse título e qual é o seu trabalho, tá? A ordem das palavras pode ser usada para destacar elementos importantes. Então, aqui, ó, modelagem e simulação de um sistema de refrigeração industrial com maior eficiência energética. O seu trabalho realmente, né, é o sistema de refrigeração industrial com maior eficiência energética. É esse que é o impacto, ok? Então, você pode trocar e colocar sistema de refrigeração industrial com maior eficiência energética, modelagem e simulação. Então, eu sei que você trabalhou com esse sistema que tem maior eficiência energética e está mostrando a modelagem e a simulação dele. Você está, né, trabalhando nesse ambiente simulado e foi como você estruturou, né, fez o estudo desse sistema de refrigeração industrial aí com maior eficiência energética que os outros da área. Tem uma diferença entre os títulos, né? Não é errado utilizar um título indicativo, mas foi como eu falei, ele não vai trazer ainda uma informação muito clara sobre o seu resultado. Então, você vai indicar o trabalho, o assunto, né, do trabalho que você fez, mas não traz uma conclusão completa sobre o tema que você trabalhou. Então, olha o indicativo, a influência da rotação no desempenho de um condicionador de ar automotivo. Agora, o informativo é a comprovação da influência da rotação no desempenho de um condicionador de ar automotivo. Então, eu estou mostrando que realmente há influência. No indicativo, eu não sei se há ou não, né?
você pode subentender isso, mas não quer dizer que realmente é. Agora, se você coloca comprovação da influência, estou mostrando que realmente existe já uma influência da rotação no desempenho do condicionador, ok? Agora, se não tem, né, eu posso falar que é a refutação da influência, porque às vezes tem trabalhos que podem indicar que existe essa influência, ok? Aí você vai fazer uma modificação falando que existe muitos trabalhos que indicam que pode ter influência e tudo mais, e aí você fez lá, né, a sua hipótese que existe uma influência, né, então lembrando do que eu falei da hipótese, e aí no final você negou essa hipótese, né, então você fez uma refutação da influência. Então uma dúvida que as pessoas tinham, né, que os outros autores têm, você acabou sanando. E aí o seu título já diz isso. Olha, aí a pessoa que tem essa dúvida, né, os outros autores vão ver o seu trabalho e falar, nossa, deixa eu ver como que ele fez, né, para demonstrar que não há a influência de rotação, né, no desempenho de um condicionador de ar automotivo, certo? Então, por isso que quando eu também falei, né, na aula passada, dar errado não deixa de ser um resultado, tá? Às vezes você quer mostrar a comprovação e aí você faz vários testes lá e você demonstra em que, na verdade, não tem a influência. Aí você fala, poxa, perdi o trabalho todo, né? Não tenho. Não, você tem um trabalho, você mostrou justamente que não tem influência. E, né, e muitos autores aí podem ter essa dúvida, tá? Então é importante, sim, apresentar um trabalho com esse objetivo, com essa hipótese, com esses resultados, tá? E a conclusão, óbvio. Então, bem, o título era esse, né? Lógico que, né, que eu estou falando aqui, provavelmente no título agora para o projeto, vocês não vão conseguir, né? Porque como é que vocês vão saber a conclusão final do seu trabalho? Não tem como, tá? Então, tudo que eu estou falando na disciplina aqui também serve para projeto de monografia, mas para o desenvolvimento também, tá? Para a sua monografia final. Agora sobre o resumo, ok? O resumo ele é um pouquinho mais complexo, né? Porque, lógico, ele é maior. A apresentação do resumo é uma apresentação concisa dos pontos relevantes do documento como um todo. Então, você precisa conseguir, né, extrair informação de todo o seu texto e colocar ele ali em poucas palavras. É uma tarefa bem difícil. Ele precisa trazer a mensagem principal do que se trata o seu trabalho. Então, isso é a pergunta, né, principal que o resumo precisa responder. Do que se trata o trabalho? A gente vai passar por outras perguntas aí, tá? Ele deve apresentar o final da história, então o resultado científico, né, ou técnico que o trabalho chegou. Então, aqui, nesse caso, né, tem gente que não gosta de spoilers, mas aqui é importante ter o spoiler, né? No final ali do resumo, umas 3, 4 linhas, você precisa colocar qual resultado você chegou e qual a conclusão. Ou no caso do projeto, você precisa colocar qual o resultado esperado você pretende. Eu quero, então no caso, por exemplo, né, do título aqui, que eu quero comprovar que existe a influência da rotação, né? Mas isso é o que você espera chegar. Não quer dizer que você precisa chegar nisso, tá? O resumo ele precisa ser claro, objetivo, né, para capturar a atenção do leitor e interessá-lo para ler o trabalho. Então, por isso que você precisa já trazer essa conclusão, esse resultado. Não adianta você deixar no ar o que vai acontecer, porque eu não vou me interessar pelo seu trabalho se ali no resumo não está me adiantando essa informação. Eu não vou ler mais, porque se não tem ali, não tem porquê. Eu vou procurar um outro que já me fala, eu consigo ler o resumo ali, eu consigo achar a informação. Então, é importante capturar a atenção do leitor colocando todas as informações que são importantes. Lembrando que esse resumo ele é utilizado nos sistemas de indexação
em base de dados. Quando vocês fizerem o seu TCC, ele vai para a biblioteca. Então, lá vai ficar indexado e o resumo e o título são as informações que aparecem, tá? Contém apenas textos, ok? Isso aqui é muito importante. Não colocar equação, citação, né? Ele é puro texto. Então, ali você pode até comentar alguma informação que você tirou de outro autor, né? Claro que reescrevendo, mas você não precisa citar ali no resumo, porque essas informações vão estar no texto. Então, você vai discutir ali, né, uma motivação, a gente vai passar por todas essas partes, mas você não precisa fazer citação, tá? Então, qualquer pessoa que leia o seu resumo deve ser capaz de responder por que o trabalho foi realizado, então a contextualização dele, por que é importante, então a lacuna, né, o que falta fazer, e aí sobre o que o trabalho relata, que é o objeto realmente aí, qual a finalidade, que é resolver a lacuna, ok? Então, essa outra pergunta está relacionada com a segunda, né? A terceira está relacionada com a segunda. O que os autores fizeram, então realmente qual foi o desenvolvimento ali do trabalho, o que os autores encontraram, os resultados, as descobertas, e o que essas descobertas significam, que é a conclusão. Então veja que o resumo ele está dividido mais ou menos na mesma estrutura do texto, né? Então, a gente tem ali uma introdução, objetivo, metodologia, né, resultados e conclusão. Isso aqui seria a estrutura, né, do texto para a sua dissertação, né, sua monografia. Mas para o projeto é a mesma coisa, vai ter que ter a introdução, né, uma contextualização, quais são as lacunas qual a lacuna, por que você está fazendo esse trabalho, né? Por que ele é diferente dos outros, qual que é a metodologia ali que você pretende utilizar e quais os resultados esperados, tá? Então, importante que o resumo tenha a mesma estruturação ali, né? Porque a gente vai ver que ele é um parágrafo gigantesco, né? Só uma coisa só. Mas importante que ele tenha, né, divisões bem claras para que sua ideia e todas as informações do texto estejam colocadas. Então, novamente, né, a contextualização vai introduzir a área, né, você vai falar qual é a área, então vai ser robótica, vai ser termo, vai ser fabricação. Então, você começa a falar de uma coisa mais genérica, familiarizar alguns termos e os conceitos e declarar a importância do tópico. E aí, você vai apresentar o problema, a dificuldade, a necessidade, o que faltou fazer, por que nessa máquina específica, por que esse protótipo é interessante fazer, né? Qual é a lacuna que não existe, né? Não existe essa máquina, não existe esse modelo, não existe essa simulação, não existe essa comparação. Então, a lacuna, o problema vai ser colocado aí, tá? É a justificativa para fazer o trabalho. Você vai definir o objetivo principal, que é estudar, né? Que é demonstrar a comparação entre dois algoritmos e aí comparar esses algoritmos e aí ver qual é melhor, ou é demonstrar o funcionamento do protótipo que realiza tal atividade, tal tarefa, ok? Aí vai ser o seu objetivo geral. A metodologia, então, quais são, em poucas linhas, né, colocar tal método, tal material, tal justificativa ali para você escolher aquela metodologia. Os resultados, então você vai colocar poucos resultados ali, então no sentido de o protótipo realizou determinada tarefa com tanto de tempo, o que foi adequado, né? E a conclusão é que esse protótipo pode ser, né, melhorado ou ele atendeu às expectativas. Então, a conclusão, veja que a gente consegue escrever em poucas linhas várias informações. E é isso que tem que estar no seu resumo, tá?
Os resumos eles são tipicamente de 250 palavras ou menos. Então, no TCC, ele vai ter que ser baseado nisso, né? Mas ele tem que caber numa página só. Então, você vai seguir o template, né? Ele tem uma margem específica, ele tem uma fonte específica. Às vezes, passa um pouco, né, de 250 palavras, mas se passar muito de 250 palavras, ele vai pular a página. E aí você não pode manter esse resumo. Você tem que diminuir. O resumo tem que caber numa página só, tá? Essas sessões que eu falei, né, ali da motivação, né, da contextualização, lacuna, objetivo, ele tem que estar dividido em 1 a 2 frases, tá? Então, com um pouco mais de atenção e espaço dedicado à contribuição única do seu trabalho. Então, às vezes, você pode diminuir um pouco algumas para focar mais no que você acha importante. Então, às vezes, no resultado, ou você quer discutir mais metodologia que foi diferente, que você fez. Então, qual a contribuição real que você proporcionou aí nesse seu trabalho. Após o título e resumo, após o título, né, o resumo é a parte mais lida de um trabalho, justamente porque são eles que, né, que ficam lá, é a vitrine do seu trabalho, tá? Então, eu coloquei aqui uma estrutura bem dividida aí, ó, para vocês seguirem. Então, vocês podem utilizar isso daqui para escrever o resumo tanto do projeto quanto da monografia, né? Só que não vai ter a conclusão, né? No resultado esperado, você já acaba ali, né? No projeto, você acaba ali nos resultados esperados, ok? Você não precisa seguir porque você não tem conclusão de um projeto. Mas é importante colocar os resultados esperados. Então aqui tem a conclusão, né? A primeira frase de um resumo deve claramente introduzir o tópico do artigo para que os leitores possam relacioná-lo com outros trabalhos com os quais estão familiarizados. Na lacuna, apontar que as problemáticas dentro do tópico a ser estudado, o que tem a ser melhorado ou as vantagens de se investigar mais a fundo o tema. Então veja que você começa a falar de modo geral e lá na lacuna você, né, especializou ali, você tem um trabalho que falta fazer dentro dessa área. O objetivo é resolver esse problema que você mostrou na lacuna. Então, para resolver esse problema, descrevemos o foco principal do trabalho, de modo que, ao final, você tenha introduzido a ideia completamente. Então, objetivo, você acabou ali. Olha, eu estou trabalhando com robótica, estou falando de manipuladores paralelos com redundância cinemática e ainda existem muitos... ainda não existe um algoritmo de resolução da redundância que resolva um problema de minimização da energia. E então o meu objetivo é construir, né, elaborar um algoritmo que leve uma otimização da energia nesse tipo de manipulador. Pronto. Então, aqui eu construí, né, a contextualização, a lacuna e o objetivo. E aí, agora eu vou começar a falar do método, né, do que eu realmente fiz no trabalho. Então, o objetivo, a gente acabou a ideia, e aí você vai falar do que você realmente fez. Então, qual foi o método e qual os resultados de conclusão. Então, descreve sucintamente quais foram os meios para a realização do trabalho e os resultados, a estrutura que permite que você explique os resultados mais importantes da sua pesquisa. Então, se você conseguiu fazer, né, se você atingiu, qual foi a melhoria que você conseguiu, né? E a conclusão esclarece o seu pensamento e leva uma sentença final que resume o motivo da sua pesquisa. Então, você escreve, por exemplo, né, nesse exemplo que eu dei, falaria que eu atingi o meu objetivo final. Então, foi atingido uma melhoria de tantos por cento que contribui para a criação de novos manipuladores com eficiência energética. Então,
eu trago uma conclusão, né, final aí, de modo geral, que eu fecho com a introdução. Lembra que na aula passada eu falei, a conclusão, ela tem que fechar com o objetivo e fechar com metodologia e resultados, tá? Então aqui tem mais um exemplo, eu não vou ler, tá? Então aqui é um exemplo realmente de um resumo, né, completo, em que tem, eu coloquei as mesmas cores, né? Então vocês podem ler depois. Eu vou passar o material, né? Então vocês conseguem ler. Tem a introdução, tem a lacuna, tem o objetivo, tem a metodologia, ok? Os resultados e a conclusão, ok? Então é importante que vocês levem isso, leiam isso, né? E realmente pode pegar outros TCCs, né? Peguem aí, procurem, tem teses USP aí que tem todos os trabalhos, pode pegar dissertação de mestrado, né, doutorado, leiam lá, leiam a conclusão, leiam o resumo, né, e tentem fazer essa divisão, veja como que o pessoal escreveu, né, pense de forma crítica, né, você acha que essa pessoa escreveu um resumo ruim, ok, entendeu? Você pode ler e achar isso, tranquilo, porque é justamente isso, você tem que pensar, né, de forma crítica o que você está lendo, e aí você vai começar a escrever melhor, porque você começa a criticar o seu próprio texto. Por fim, a gente tem as palavras-chave. Vocês precisam escolher palavras que vão descrever aquele seu trabalho. Tá? Então, as palavras-chave elas são colocadas na mesma página do resumo para identificar os assuntos que o trabalho trata. Então, as palavras-chave podem ser gerais, intermediárias ou específicas. Ficou errado aqui um item aqui, depois eu vou consertar para passar para vocês, tá? Mas, as palavras gerais, elas são úteis para descrever a área do seu estudo, mas ainda são comuns em muitos trabalhos e não ajudam o leitor a distinguir claramente o tópico do seu trabalho. Então, por exemplo, manufatura inteligente, controle de sistemas dinâmicos, ciências térmicas. Então, aqui é mais o tema geral, ok? Então, manufatura inteligente é uma palavra-chave, tá? São várias palavras, mas as palavras-chave geralmente elas são separadas por vírgula. Então, aqui, manufatura inteligente é uma palavra-chave, controle de sistemas dinâmicos é outra palavra-chave, tá? Então, a gente coloca separado por vírgulas, tá? Quando vocês forem escrever lá as suas palavras-chave, é importante que vocês podem ter em mente, né, que vocês podem usar, né, mais do que uma palavra para definir a sua palavra-chave. Palavras intermediárias, por exemplo, então mais específicos que palavras gerais e úteis para descrever o seu trabalho, mas ainda assim são gerais para muitos campos. Então, por exemplo, eu poderia utilizar controles de sistemas dinâmicos e colocar manipuladores paralelos, certo? Então, eu já estou restringindo, mas ela ainda é um assunto bem abrangente, tá? E aí, palavras específicas são melhores para identificar e distinguir o seu trabalho. Então, ficou errado aqui, tá? Isso aqui que eu vou passar para baixo aqui, que ficou faltando. As palavras específicas vão ser exatamente, né, então, daquele seu trabalho. Então, posso falar resolução de redundância cinemática. Então, isso aí é uma palavra-chave bem específica, né, que vai ser só para aquele trabalho. Por quê? É importante você combinar palavras gerais, palavras intermediárias e específicas, porque isso vai ser usado como um índice, né? A hora que você procurar, fazer uma busca numa busca, né? Esqueci o nome agora, gente, fugiu da cabeça. Mas num campo de busca ali, né? Você vai procurar alguma palavra e ele vai tentar fazer um match com essas palavras-chave. E a hora que você procura, é importante que não tenha só palavras específicas, que às vezes a pessoa não sabe aquele termo,
e não vai encontrar seu trabalho. Então é bom que tenha palavras mais gerais. Mas também é importante que tenha as palavras intermediárias específicas, porque se a pessoa já está nesse nível de busca, ela vai chegar no seu trabalho também. Então você tem que, né, misturar e combinar as palavras-chave para que tenha palavras gerais, intermediárias e específicas, tá? Então era isso que eu ia falar para vocês. Essa semana eu vou deixar aí já liberado a aula para que vocês tenham tempo para escrever o título e o resumo, ok? Então façam qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Abraços, até mais.